Bom dia a todo mundo, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma aula BH. Eu sou Roberto Botelho e hoje a gente está para falar sobre um tema muito importante da hipnose. Na verdade, é um daqueles temas que todos os hipnólogos deveriam saber, deveriam dominar, mas infelizmente poucas pessoas no Brasil conhecem esse tema dentro do meio da hipnose, né? Bom, primeiro eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês já conhecem a homoação, a heteroação, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje, manda aí no chat, gente, para eu saber se vocês já tiveram contato. E a homoação e a heteroação, gente, são dois termos que vão explicar como a hipnose funciona, né? Vão estar fazendo a gente entender o que está por trás de muitos daqueles conceitos da hipnose clássica que a gente utiliza, né? Na verdade, a homoação e a heteroação é o que explica o funcionamento do loop hipnótico, né? Aquele loop hipnótico do James Tripp, que mostra como a realidade se altera à medida que a gente vai dando sugestões, é justamente baseado nesse conceito que a gente vai falar hoje, de homoação e heteroação, né? E aí já digo mais, gente, hoje a gente vai falar de homoação e de heteroação de uma forma um pouco mais profunda e vamos entender como isso funciona dentro da prática da hipnose de entretenimento e dentro da prática clínica, né? Porque muitas vezes dentro da clínica a gente está querendo gerar uns fenômenos complexos, às vezes na clínica a gente quer causar uma dissociação, uma alucinação, ou qualquer outra coisa do tipo, mas a gente não consegue, né? E a gente não consegue justamente por uma falta de uma boa aplicação da homoação e da heteroação, né? Então hoje a gente vai destrinchar um pouco esse tema aí, e qualquer dúvida manda aí no chat, gente, vou estar à disposição para responder, tá? Vamos lá. Gente, homoação e heteroação. Homoação, vamos começar definindo esse termo aí, gente. A homoação é um termo que explica que cada vez que você dá uma sugestão e você tem sucesso na aceitação dessa sugestão, dessa atividade hipnótica, essa resposta vai tender a ficar mais forte. Vamos lá de novo. A homoação é um conceito, é um termo que vai afirmar que cada vez que você aceita uma sugestão hipnótica igual, ou que ela é executada com sucesso, isso tende a ser fortalecido, a ficar mais intenso, né? Então, resumindo, a homoação ela vai depender muito da repetição. É dar a mesma sugestão repetidamente, né? E cada vez que a gente está dando essa mesma sugestão e ela está sendo aceita, essa resposta está sendo intensificada, ela está crescendo, né? Exemplo, gente, quando a gente vai fazer ali a hipnose de entretenimento, e aí a gente começa a passar a cola, transferir a cola. Então a gente vai lá, cola a mãozinha da pessoa, aí a gente cola a mão na cabeça, a gente cola o pé da pessoa no chão, aí a gente cola a mão na mesa e por aí vai, né? Esse processo de ficar dando o mesmo tipo de sugestão, como por exemplo a cola, e cada vez que vai colando, essa cola ficaria mais intensa. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma hipnose de entretenimento e a gente vai fazer o mãos coladas 2, que é aquela técnica que a gente estica a mão assim. E aí a pessoa vai, faz força, mas não estabiliza e solta. Se eu for dar a mesma sugestão de novo, a tendência é que ela estabilize um pouco mais. Essa é a ideia da homoação, tá? E aí, gente, é o seguinte, a homoação tem vários outros conceitos, mas bom, vamos deixar para daqui a pouco, e daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais. Então, homoação é a ação igual, é dar a mesma sugestão várias vezes, tá? Em troca, a gente tem outro termo, que é a heteroação. A heteroação seria fazer ações diferentes, dar sugestões diferentes, né? Então, a heteroação seria um conceito que diria que, à medida que a gente vai hipnotizando alguém e a pessoa vai aceitando sugestões com sucesso, essa aceitação de sugestões com sucesso deixa ela mais predisposta a aceitar sugestões mais complexas, tá? Então, assim, homoação dar a mesma sugestão, heteroação dar sugestões diferentes. E a heteroação vai dizer que à medida que você vai aceitando sugestões diferentes e vai tendo sucesso na aceitação dessa sugestão, você vai se abrindo para aceitar sugestões mais difíceis e mais complexas. Isso é homoação, isso é heteroação, né? Bom, a heteroação vai estar explicando por que às vezes a gente não consegue gerar fenômenos. Às vezes a gente quer gerar um movimento ideomotor e às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente quer gerar, sei lá, uma regressão, uma alucinação, uma dissociação de personalidade e a gente não consegue fazer isso na clínica. É justamente a heteroação
que vai abrir espaço para a gente conseguir gerar esses fenômenos que são um pouco mais difíceis de serem gerados, né? Tá. O exemplo da heteroação, né? Você está lá fazendo sua hipnose de entretenimento, você vai lá, cola a mãozinha da pessoa, aí você dá uma sugestão, você gera uma catalepsia na pessoa, já dá uma sugestão idioemocional, né? Gerar emoções no corpo da pessoa, você dá frio, você dá calor, respostas biosensoriais, aí você vai lá e dá uma alucinação e a pessoa não aceita. Por que que a pessoa não aceitou a alucinação? Porque faltou seguir uma escala. Faltou com que essa heteroação fosse mais bem alimentada. E é justamente sobre esse processo de alimentar isso daí, essa escala, que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Vamos começar do zero, então, gente, para a gente se aprofundar e entender um pouco mais esses conceitos. A homoação e a heteroação foram dois termos que começaram a ser utilizados por um cara chamado André Weizenhofer. Eu não sei se vocês conhecem o André Weizenhofer, vocês deveriam conhecer esse cara, gente. Inclusive, antes de eu contar quem que é esse cara, vamos lá. Esses dias eu estava lendo um dos principais livros do Milton Erickson, acho que é um dos mais importantes, é um livro chamado Hypnotic Realities, Realidades Hipnóticas. E esse livro tem a abertura, o prefácio do André Weizenhofer, né? É um livro do Erickson, se não me engano, com Ernest Rossi, e o prefácio é do André Weizenhofer. O André Weizenhofer, gente, ele é um cara muito famoso no meio da hipnose, e ele trabalhava com um cara chamado Ernest Hilgard, na Universidade de Stanford. Né? O Weizenhofer, junto com o Hilgard, eles foram os responsáveis por criar a famosa escala de suscetibilidade de Stanford. Né? É claro que ele fez muito mais além disso, né? Mas eu acho que isso foi o que fez ele ficar mais famoso no meio da hipnose. Né? O Weizenhofer ele foi amigo do Erickson, né? Ele tinha ideias muito contrárias do que o Erickson pregava, ele pensava em coisas muito diferentes do Erickson, inclusive discordava. O Weizenhofer, ele falava para o Erickson que o Erickson fazia muito além de hipnose e que ele deveria ter até um outro nome para isso. Né? Mas os dois se respeitavam muito, eles fizeram várias colaborações, né? E um ajudava o outro. Então, apesar de discordarem, né, ambos estavam contribuindo ali para o crescimento da própria hipnose. Né? Vamos entender que aqui a gente está falando de conceitos um pouco mais modernos da hipnose, né, que vieram ali no último, da metade do último século para depois, de preferência. Né? Gente, o Weizenhofer ele escreveu mais de 100 artigos científicos sobre hipnose, só sobre hipnose. Né? Ele fez muita pesquisa. Mas vamos lá, gente. A homoação e a heteroação é um conceito relativamente novo, tá? E elas vão elaborar alguns conceitos. Como assim elaborar? A gente tem a hipnose clássica, e a hipnose clássica, ela por si só não tem aquelas definições que o Dave Hellman dá. Tá? Quando a gente vai ler lá James Braid, Bernheim, toda aquela galera histórica da hipnose, a visão deles é diferente do que a visão que a gente vê amplamente divulgada no Brasil. Aquela ideia de consciente, subconsciente, inconsciente do Dave Hellman não foi muito utilizada no meio da história da hipnose. Né? E a homoação e a heteroação, ela vem explicar cientificamente como que funciona esse processo de aceitação das sugestões. É justamente isso. Né? Então, é o seguinte, eu convido todo mundo aqui a esquecer tudo que já sabe de hipnose, a esquecer aquelas ideias de subconsciente, inconsciente, de a sugestão da gente diminuir a faculdade crítica, botar a pessoa em transe e a sugestão entrar na mente subconsciente. Esquece isso agora, gente. A gente aqui vai estar falando de uma visão muito diferente e que, no fim, é uma elaboração disso. E está tudo certo. Né? Mas vamos lá. Outra coisa, gente. Quando eu vou dar essa aula aqui para vocês, eu acredito que vocês já tenham alguns pré-requisitos. Né? Eu entendo que vocês já saibam alguns conceitos, como lei de Hebb, como long-term potentiation, como condicionamento clássico, e por aí vai. Mas, mesmo assim, eu vou estar dando uma leve pincelada. Né? Eu vou falar um pouco desse fundamento, vou tentar ser muito breve, porque demoraria muito tempo para explicar esses conceitos, mas eu vou ter que falar mais para vocês conseguirem seguir algumas ideias que vão ser apresentadas aqui depois. Né? Bom, primeiro de tudo, essa visão do Weizenhofer, da homoação e da heteroação,
está muito associado ao que vários outros nomes já diziam, né? O Pavlov estudou hipnose, gente. O Ivan Pavlov estudou hipnose. Ele já falava que hipnose era condicionamento. O Clark Hull, que abriu toda essa nova linha da hipnose, também falava que hipnose era condicionamento. E o Weizenhofer veio nessa onda, né? Quando a gente fala de hipnose moderna, a gente está falando de linhas da hipnose que foram misturadas com conceitos da psicologia social e da psicologia cognitivo-comportamental, né? Então, não tem como a gente fugir muito disso, né? Mas vamos lá. Para a gente começar a entender, eu vou falar um pouco do processo ideodinâmico. O processo ideodinâmico é o que explica muito da hipnose e condicionamento, né? O que é esse processo ideodinâmico de forma resumida, gente? É o seguinte, se você imaginar uma cebola, uma cebola não, um limão, e cortadinho esse limão, e olhar, imaginar isso daí, você vai começar a salivar. Da mesma forma, se você está passando na frente de um restaurante, você vê ali, sente o cheirinho na frente do restaurante, ou vê ali o cardápio, você também vai salivar, né? Esse processo de reação automática do corpo é o que vai explicar esse processo de dinâmica. O que seria isso, gente? Quando eu imagino algo, assim que eu imagino, o meu corpo reage a esse processo de imaginação. E ele vai reagir a esse processo de imaginação quase que de forma automatizada, né? Então, se você imaginar que você está brigando com alguém, que você está discutindo com alguém, você vai se sentir mal, com raiva, seja o que for, porque você imaginou que isso estava acontecendo, né? Dentro da hipnose, a gente tem costume dizer que o nosso corpo, a nossa mente não diferencia imaginação de realidade. Na verdade, esse processo de imaginação e realidade, a gente chama de processo ideodinâmico, né? Ele vai muito além só da imaginação, pode envolver algo que você ouve também, e por aí vai, mas isso é o processo ideodinâmico, né? Então, a hipnose não vai acontecer porque a sugestão entrou no subconsciente, mas ela vai acontecer porque a pessoa tem a expectativa que algo aconteça, e quando ela está focada com essa expectativa, isso é imaginado, ou isso a pessoa está mais aberta para projetar, para perceber isso, e o corpo vai reagir de forma automatizada ao que foi imaginado, né? Se eu estou em estado de transe, eu imagino, ou tenho expectativa de que minha mão vai levitar, que minha mão vai começar a subir, só de imaginar que a minha mão está subindo, um monte de processos neurofisiológicos vão começar a acontecer, né? E é justamente isso que vai estar por trás dessa reação automatizada da hipnose, né? Na verdade, na hipnose, a gente está querendo gerar uma sensação de que algo automático está acontecendo. É justamente essa resposta inconsciente, que não obrigatoriamente é inconsciente, mas é inconsciente, né? Essa sensação de automatismo que vai caracterizar a própria hipnose, né? A hipnose está relacionada a essa sensação de que algo inconsciente está acontecendo. E é o processo ideodinâmico que vai gerar isso, né? Se a pessoa nunca teve experiência, se é possível, com certeza é possível, Adri. Porque, querendo ou não, a gente já está fazendo isso o tempo todo, né? O processo ideodinâmico já acontece. A questão é que a gente está forçando o processo ideodinâmico acontecer justamente para gerar uma sensação de que algo automático está acontecendo e isso aumentar a expectativa dentro do processo, né? Basicamente, a hipnose está envolvendo isso, né? Bom, isso basicamente, de forma bem grosseira, é o processo ideodinâmico, dá para falar muito mais, né? Um outro exemplo de processo ideodinâmico. Gente, você está ali atrás, está no carro, no banco de trás. De repente, você vê que o carro vai ter que frear, e quando você percebe o seu pé no banco de trás, freia o carro. Isso é o processo ideodinâmico acontecendo. É o seu corpo trazendo essas respostas automatizadas a partir dos estímulos externos, né? Ou a partir da imaginação, e por aí vai. É engraçado a gente ver que o princípio ideodinâmico não é muito falado no Brasil, né? Mas a ideia de princípio ideodinâmico, gente, existia desde James Braid. O próprio James Braid trabalhava com o Carpenter e eles já falavam de resposta ideomotora e de movimento ideodinâmico. Movimento ideodinâmico e resposta ideomotora estão juntos, tá, gente? Inclusive, resposta ideomotora seria um subtipo de resposta ideodinâmica, vamos dizer assim. E o James Braid já falava de resposta ideodinâmica. Vários outros nomes depois continuaram falando. Só que hoje, no Brasil, por a gente ter essa cultura do Elman, a gente não fala muito, né? Infelizmente, mesmo a galera de muito antes já sabendo disso, né? O Émile Coué já sabia, o Bernheim já sabia, o Libaud já sabia, mas muitos ainda não sabem. Anyway, gente, vamos seguir em frente. Isso é a resposta ideodinâmica. Bom, vamos falar um pouco de condicionamento. Não vou me aprofundar muito. Mas antes de eu falar, vou ler aqui que comentaram.
porque me lembra um pouco de sugestão direta. Sinto o seu corpo a sensação de ser rico. Nunca fui rico, mas sinto no meu corpo a sensação. Mas é exatamente isso, viu, Adri? Por mais que a gente fale de sugestão indireta, a ideia também é essa. Porque se eu dou indiretamente uma sugestão para você e você representa isso, você vai reagir ao processo da representação, querendo ou não, né? Da imaginação. E sendo indireto ou direto, porque a ideia da sugestão indireta não é fazer que a sugestão seja aceita por uma mente consciente, é subconsciente, nada disso. A ideia da sugestão indireta é direcionar a atenção de uma forma indireta. Né? Então, quando o Milton Erickson dava uma sugestão indireta, ele não queria que o subconsciente se abrisse, a sugestão entrasse. Não, ele estava falando assim, que você pode notar alguma coisa que você não notava, por exemplo. E por aí vai. Né? Ou que você poderia não querer fazer alguma coisa, e por aí vai. Né? Se eu digo que você poderia não querer fazer algo, está sendo projetado do mesmo jeito. E aí vai. Né? Vamos falar de condicionamento, gente. Vou ser bem breve aqui. Condicionamento começa com aquela ideia do Pavlov, dos cães de Pavlov, né? Já citei o Pavlov aqui hoje, segunda vez. Qual que é a ideia dos cães de Pavlov, gente? Estava lá, o Pavlov era um fisiologista russo, e ele estava fazendo um experimento fazendo análise da salivação de cachorros. Então, ele dava a refeição para os cachorros, e depois ele coletava um tubinho de saliva que estava na boca desses cachorros. Só que como tinha uma metodologia científica, né? O Pavlov era hipnólogo, gente. Toda a refeição, eles tinham que seguir um método. Então, ele batia um sininho, entregava a refeição, o cachorro comia, e depois ele coletava os tubinhos de saliva que estavam na boca dos cachorros. Só que toda a refeição era o mesmo. Bate o sino, entrega a comida, o cachorro come e coleta a saliva. Ele percebeu que depois de alguns dias, só de bater o sininho, os cachorros já estavam salivando. Ele não precisava fazer nada mais, ele não precisava nem mostrar comida, gente. Ele batia o sino e já podia ir lá coletar a saliva. Esse processo de associação, ele chamou de condicionamento, tá? Depois vem outro cara, um cara chamado Watson. O Watson, ele fez um experimento famoso, que é o experimento do pequeno Albert de Watson. E, de forma resumida, ele começou calibrando um bebê, o pequeno Albert, colocou o bebê ali, colocou vários estímulos para ver como o bebê reagia ou não a esses estímulos, né? Para iniciar o processo da pesquisa. E aí eles colocaram ali gato, cachorro, fogo, macaco, rato, e o bebê não estava nem aí para nenhum desses estímulos, porque a gente naturalmente não nasce com medo de nada disso, né? Depois que eles calibraram, eles começaram a condicionar o pequeno Albert, esse bebê. Então, eles botavam o bebezinho ali no meio, aí eles botavam um ratinho, o pequeno Albert, como ele não nasceu com medo de rato, ele começava a brincar com esse ratinho, e quando ele estava mexendo no ratinho, vinham atrás dele e faziam um estrondo, um barulho metálico muito alto que assustava esse bebê e fazia ele chorar. Né? Vamos entender que a gente não nasce com medo de rato, mas a gente nasce com medo de barulho alto. Né? Barulho alto tem a ver com perigo, predador, por aí vai. Né? Ratinho não. E aí, o bebê começava a chorar com barulho. O que os cientistas faziam? Tiravam o ratinho e acalmavam o bebê. E depois, eles repetiam o processo. Bota ratinho, o bebê vai brincar com o ratinho. Quando ele está com o ratinho na mão, pém, aí ele se assusta, chora, fica desesperado. Tira o ratinho do bebê e eles vão lá e acalmam o bebê de novo. Gente, depois de 4 repetições, fizeram só 4 vezes. Na 5ª vez, só de olhar o ratinho, o bebê já começava a chorar. Eles criaram, com sucesso, uma fobia de rato no bebê. O mais interessante é que, além de ter criado uma fobia de rato, essa fobia foi generalizada. Então, ele passou a ter fobia de rato, de coelho, de pessoas vestindo máscaras de bichinhos peludos também, gente. Também. Né? Bom, isso tem a ver com condicionamento, né? E aí, gente, depois vem um outro cara chamado Donald Hebb. Donald Hebb é um neurocientista, ele criou uma lei chamada Lei de Hebb, e a Lei de Hebb diz basicamente o seguinte: se você dispara conjuntinhos de neurônios de forma persistente e em conjunto praticamente, né? Dispara o conjuntinho A, dispara o conjuntinho B, conjuntinho A, conjuntinho B, esse processo de repetição de disparo neural vai fazer com que o conjunto A se conecte com o conjuntinho B. Essas conexões são físicas, elas vão formar sinapses, e depois que elas estão associadas, conectadas, vai ter uma tendência de sempre que o conjunto de neurônios A ser disparado, o neurônio B, ou o conjuntinho de neurônios B, também seja disparado de forma automática. Resumindo a lei de Hebb, conjuntos de neurônios que disparam juntos, tendem, por repetição, tendem a se conectar, e depois que estão conectados, vai ter uma tendência sempre que um ser disparado, o outro ser disparado de forma automatizada. Vamos lá. Vamos ver
o bebê do Watson, né? O pequeno Albert. O que fizeram com o pequeno Albert ali? Eles disparavam as áreas do cérebro que tinha a ver com ratinho, disparavam as áreas que tinha a ver com medo. Ratinho, medo, ratinho, medo, ratinho, medo, se conectam, e depois que as teias neurais estão associadas, quando as áreas do ratinho são disparadas, as áreas do medo são disparadas de forma automatizada. Né? O processo de condicionamento, gente, é um processo de conexão neural, de associação neural. Né? E à medida que a gente vai repetindo, vai favorecer que essas conexões aconteçam, e depois que elas estão consolidadas, bem conectadas, a resposta vira automática, né? Vira condicionada. Gente, essa explicação que eu dei foi bem resumida, tem outros processos aí no meio, né? Mas eu acho que dá para entender a partir disso, né? Bom, vamos falar um pouco mais ainda de condicionamento, eu acho justo. Né? Quando eu começo a aprender a dirigir, vamos supor que eu não sei dirigir ainda. Quando eu não sei dirigir, eu não tenho conexões no meu cérebro que tem a ver com o comportamento de dirigir. Eu não tenho. E aí, o que acontece? Eu começo a ir lá na autoescola e eu começo a criar essas conexões que tem a ver com o processo de dirigir. Então, eu vou lá, dirijo uma vez, dirijo duas. Quando eu estou começando, a gente está dirigindo conscientemente. Né? A gente está aprendendo, utilizando o córtex pré-frontal para dirigir. Né? Nossa tomada de decisão, racionalidade. Aí, à medida que eu vou repetindo, eu vou criando redes neurais que tem a ver com o comportamento de dirigir. Depois que eu dirigi, isso está muito bem conectado, muito bem associado. E depois que eu já dirigi muitas vezes, você dirige no piloto automático. Hoje, eu não preciso pensar para dirigir, o meu corpo dirige para mim. Né? Então, depois que a gente repete, as conexões são bem estabelecidas e o estímulo eletroquímico no cérebro vai passar de forma automatizada, vamos dizer assim. E aí, depois disso, você não precisa mais pensar conscientemente para executar essa atividade. Porque se automatizou, virou hábito, vamos dizer assim, ou foi condicionado. Né? Da mesma forma que depois que você dirige, você não precisa mais pensar para dirigir, você pode dirigir pensando em outra coisa. A gente faz isso quando a gente aprende a fazer qualquer coisa. Né? Quando a gente começa a aprender a hipnose, você vai fazer hipnose conscientemente. Você vai ter que pensar o que eu vou falar, você vai montando as palavras, depois você faz, você só hipnotiza. Né? É a mesma ideia, gente, é a mesma ideia. O que importa, dentro da ideia de condicionamento, desse processo de consolidação das nossas teias neurais, no fim, são duas coisas, né? É a repetição que vai fazer com que isso se automatize e a emoção, né? Porque a emoção vai acelerar a frequência dos disparos, dos disparos das teias neurais e outras coisinhas más, né? Mas, no fim, repetição, emoção, são as duas coisas que vão facilitar que a gente gere respostas automatizadas, né? Bom, agora que a gente já falou um pouco de resposta biodinâmica e de condicionamento, vamos voltar para o nosso tema central aqui, gente. Vamos falar de homoação e de heteroação separando um do outro. Vamos voltar para a definição de cada um. Homoação. Gente, a homoação é um conceito que afirma que a cada vez que você repetir uma sugestão e tiver sucesso na execução dessa sugestão, dessa atividade hipnótica, essa resposta vai tender a ficar mais forte. E depois que ela fica mais forte, ela tem uma tendência a se estabilizar. Então, vamos trinchar um pouco mais esse conceito. A ideia da homoação é a ideia onde a gente vai ficar dando a mesma sugestão repetidamente. Mesmo que essa sugestão seja outra coisa, como, por exemplo, colar a mão no rosto e colar uma mão na outra. É o mesmo tipo de fenômeno, é a cola, mas são sugestões diferentes. Ainda é uma homoação, tá, gente? A ideia é justamente essa. E dando o mesmo tipo de sugestão repetidamente. Por que a gente vai fazer isso? Porque cada vez que eu repito, fica mais intenso. Vamos lembrar lá da ideia de condicionamento? É a repetição que vai forçar esse processo de conexão e de associação. E depois que eu repetir, fica mais conectado, mais grosso o calibre das conexões, vamos dizer assim, né? Mais bem consolidado, que a gente chama. E aí tende a se estabilizar, tende a ficar automático, né? O exemplo que mais claro, eu acho que eu posso dar, é o exemplo da cola, né? Mas vamos dar outro exemplo. O Dave Hellman, ele utilizava muito a ideia de homoação. Né? Na famosa indução de Dave Hellman, tem a homoação. Né? Onde que está a homoação na indução de Dave Hellman? No fracionamento. Né? Aquele processo de ficar abrindo e fechando os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. É a homoação.
né? Essa ideia de homoação, o Dave Allman chamou de fracionamento. Ele não deu muito foco na ideia de fracionamento, mas ele fala fracionamento sim, né? Por quando que Dave Allman utiliza fracionamento? Quando ele diz que você quer intensificar algo, né? Ele realmente não foca, mas isso está claro dentro do seu modelo, né? Bom, tá, já dei o exemplo da cola. Deixa eu tomar uma água aqui. Gente, nossa, zoou minha garganta agora. Tem um conceito que é muito importante dentro da homoação, que é o conceito de estabilização. Como assim estabilização, gente? Gente, sempre que a gente for fazer hipnose, chega uma hora que a resposta estabiliza. Ela não vai ficar aumentando para sempre, não vai. Se eu for colar a mão de alguém e colar 20 vezes, vai chegar uma hora que a cola não fica mais forte, que ela vai parar naquele ponto efeito, né? Por que que estabiliza? Por que que chega no limite, gente? Né? Eu quero que pensem aí, por que que será que estabiliza depois que eu colo, né? Vamos entender o seguinte, gente. A homoação está relacionada com ideia de long-term potentiation, de lei de Hebb, de condicionamento e tudo mais, né? É condicionamento puro. À medida que eu vou repetindo, as conexões ficam bem feitas, vai chegar uma hora que vai virar automático. Depois que está bem feita essa conexão, não vai ficando mais grosso indefinidamente as conexões, ou vai criando mais infinitas conexões. Não. A tendência é que vai parar ali, né? É claro que as conexões vão continuar sendo modificadas com o tempo, mas a intensidade dessa resposta não vai mudar, tá? Não vai mudar. Inclusive, já digo o seguinte, repetiu, automatizou. Se você continuar repetindo, às vezes nem é tão legal assim. Às vezes você pode até acabar sabotando o processo depois que essa estabilização foi alcançada, né? Então, vamos fechar um pouquinho essa ideia de homoação, gente. A homoação é um processo de repetição de sugestão para condicionar a pessoa a ter aquela resposta estabilizada e automatizada. É dar a mesma sugestão várias vezes para intensificar essa resposta e acabar estabilizando ela. Gente, a estabilização vai ser essencial para a gente compreender isso como um todo, tá? Entendam que acontece e existe essa estabilização da resposta, tá? Um outro exemplo que eu posso dar, né? O exemplo daquele hipnólogo que quer ficar aprofundando o cliente, né? O que vai querer ficar relaxando. Gente, vai chegar uma hora que não vai aprofundar mais o transe, vai chegar uma hora que não vai relaxar mais. Você pode ficar uma hora relaxando mais o cliente que não vai mudar, né? Não vai mudar. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Bom, desde os primórdios da hipnose, com James Braid, que cunhou o termo hipnose, né? Ele já falava de que ele já definia a hipnose como existindo a necessidade de ter uma resposta que traga a sensação de algo inconsciente e automático acontecendo. Isso faz parte da hipnose, gente. A ideia da hipnose envolve justamente esse senso de que não é minha consciência que está fazendo, né? De que algo inconsciente está acontecendo ali. E essa sensação é essencial para o processo, né? E aí, desde os primeiros relatos, desde os primeiros nomes, Bernheim, Coué, e por aí vai, isso já existia, gente, essa ideia de sensação de algo automático, né? Algo automático, inconsciente, e por aí vai. A ideia é que quando a gente fala de hipnose formalizada, né? Inclusive, principalmente antes de Erickson, né? A ideia é quando eu dou uma sugestão, não é para o meu cliente executar conscientemente, ou não deveria ser. Deveria ser para eu dar a sugestão e trazer, e o meu cliente ter a sensação de que não é ele que está executando isso, que isso está vindo do hipnólogo, que isso está vindo do corpo dele, do inconsciente dele, ou de qualquer outro lugar que não seja ele conscientemente fazendo, né? Tá. Legal. E aí é o seguinte, se a hipnose envolve essa sensação de que algo inconsciente e automático está ocorrendo, o ideal para o processo seria que eu desse sugestões que gerassem essa sensação. E o que vai gerar uma maior sensação de algo inconsciente e automático acontecendo? Algo que realmente pareça inconsciente e automático. E o que vai parecer inconsciente e automático, gente? Aquilo que foi repetido. Aquilo que já está acontecendo a partir da uma ação. Se eu
faço várias vezes uma ação e estabilizo uma resposta, e eu tenho realmente, por exemplo, uma levitação das minhas mãos de forma automatizada, essa sensação de que algo automático está acontecendo vai elevar a minha expectativa com relação ao processo e vai fazer com que muito mais coisa aconteça. Porque é a sensação de automatismo que vai fazer a minha expectativa aumentar com relação à própria hipnose. Né? Ou seja, eu posso simplesmente dar uma sugestão de cola e colar a mão, mas ela não estabilizar, ou seja, ela ir soltando. Ou eu posso dar cola, transferir para outro lugar, essa cola, transferir para outro lugar, até que o meu cliente não consiga realmente tirar essa cola. Quando o meu cliente realmente não consegue tirar essa cola, esse tentar e não conseguir impacta a consciência dele, impressiona a consciência dele e aumenta a expectativa, fazendo com que todo o processo hipnótico aconteça. Né? Basicamente é isso aí. Bom, na indução de Dave Elman, gente, a gente tem uma ação bem presente, né? Eu já falei do abrir e fechar os olhos ali. É condicionamento puro tudo isso, né? Tá. De onde que surgiu essa ideia de fracionamento do Dave Elman, de ficar abrindo e fechando os olhos, né? Deixa eu contar para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é bem famosa essa história. O Dave Elman, ele estava fazendo hipnose e ele percebeu que se ele hipnotizasse alguém hoje e no dia seguinte hipnotizasse de novo essa pessoa, no dia seguinte ela tendia a ir mais profundo nesse estado de transe. E aí, se ele hipnotizava no dia seguinte, ela ia mais fundo ainda. E aí ele pensou assim, bom, se cada vez que eu boto do transe, tiro do transe, ela vai mais profundo, o que aconteceria se eu colocasse, tirasse, colocasse, tirasse, colocasse, tirasse? Né? Foi aí que surgiu essa ideia do abrir e fechar os olhos da indução de Dave Elman, né? Que é uma ação que é repetição. Né? Bom, voltando para a estabilização, como vocês já sabem que estabiliza, não vai adiantar você ficar fazendo indução, 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 relaxa, 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 porque uma hora vai alcançar a estabilização. Né? Vamos mais fundo. Tem muito hipnólogo que fica assim, vá 1000 vezes mais relaxado, relaxe 100 vezes mais, aprofunda, 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 e vai aprofundando. Aí o cara não tá confiante, aí ele faz mais um aprofundamento. Aí ele vai lá e faz mais um aprofundamento. Gente, se você fica aprofundando 1000 vezes mais, ou fica mandando a pessoa ir mais profunda, ela não vai ir mais profundo, ela não vai relaxar 1000 vezes mais. Só de eu dar a sugestão de relaxar 1000 vezes mais, é lógico que ela não vai relaxar 1000 vezes mais. Depois que alcançou a estabilização, ou se eu dou esse tipo de sugestão depois disso, você vai estar estragando o processo hipnótico. Porque se eu digo, relaxe 1000 vezes mais, e o sujeito hipnotizado joga atenção para o corpo e percebe assim, não relaxei 1000 vezes mais. O que é isso? Quebra de expectativa. Se você fica profunda, 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 e a pessoa não percebe que algo está mudando, você está quebrando expectativas, você está tirando a pessoa do processo hipnótico. Então, esse processo de repetição, ele vai ter que acontecer sim, até que a estabilização seja alcançada. Então, a gente vai repetindo para ir aumentando a intensidade até que ela vai chegar no limite. Isso é a homoação, tá, gente? Basicamente é isso aí. Um exemplo. Esse exemplo eu acho interessante. Antigamente, quando a gente fazia curso de hipnose, né, como se fosse muito antigamente, né? Mas há uns 5, 6 anos atrás, quando a gente ia fazer curso de hipnose, que estava em alta a hipnose clássica aqui no Brasil, tinha o que a gente chamava de hipnobullying, né? Então, a gente ia nos cursos e a galera não parava de hipnotizar um outro. E aí, os que eram sonambúlicos eram pegos para Cristo e todo mundo queria ficar hipnotizando o sonambúlico para ficar se divertindo, né? E aí, aconteceu algumas coisas interessantes. Porque essas pessoas que eram sonambúlicos, que geravam vários fenômenos, passavam por isso várias vezes, chegava um momento dos cursos que nem faziam indução hipnótica, nem falavam de hipnose, só dava sugestão do tipo assim, viu, qual que é o seu nome? O nome já sumia. Por que isso acontece? Por causa da homoação, por causa desse processo de repetição, né? Tá. Vou mais golinho d'água aqui. Beleza. Agora que a gente já falou de homoação, vamos se aprofundar na heteroação, gente. Depois a gente vai falar mais de entretenimento, vai falar mais de clínica, mas vamos entender um pouco mais esses conceitos antes. A heteroação, gente, vamos para a definição. A heteroação nos diz que à medida que um sujeito obtém sucesso ao conseguir uma boa resposta hipnótica a uma sugestão, ele vai aumentar a predisposição para aceitar sugestões diferentes e mais complexas. Então, heteroação, ações diferentes, dar sugestões diferentes, né?
Então, seria, ao invés de eu ficar dando sugestões de cola, 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 eu dou uma cola, mudo do frio, do calor, dou uma emoção, dou uma amnésia, dou uma alucinação. Isso é uma heteroação, é ir mudando o tipo de sugestão, tá, gente? Bom, quando que a gente vai aplicar a heteroação? Depois que a gente estabilizou a homoação. Depois que uma resposta foi estabilizada, a expectativa já está mais alta, a pessoa vai estar mais predisposta a aceitar algo mais complexo, e aí eu vou aplicar uma ação com um outro tipo de sugestão, né? Uma sugestão que seria um pouco mais difícil de ser aceita, vamos dizer assim, né? Gente, a heteroação, ela está diretamente relacionada com a expectativa, tá? Com a expectativa que vai surgindo a partir da boa resposta das sugestões, né? Não a expectativa de antes do processo, mas sim a expectativa também. Não, dentro da heteroação, não. É a expectativa que vai surgindo a partir do sucesso da aceitação das sugestões. E é simples, quando eu tenho uma resposta forte hipnótica, e essa resposta me traz a sensação de que algo muito diferente está acontecendo, algo automático, inconsciente está acontecendo, quando a minha consciência percebe isso, a minha expectativa vai aumentar. A ideia da heteroação é justamente essa. Gerar uma grande resposta inconsciente automática para que a expectativa aumente e a minha consciência consiga aceitar sugestões mais complexas. Vamos dizer assim. E olha que interessante, gente. Eu falei consciente aceitar sugestões. É justamente isso que eu disse. Não subconsciente, tá? Bom, vamos lá. A gente vai repetir a uma ação diversas vezes. A gente vai fazer uma ação até que esteja estável. Quando isso estiver intenso e estabilizado, o que vai acontecer é que isso vai trazer a sensação de automatismo, e aí a gente vai aplicar a heteroação para dar uma sugestão mais complexa. Só que dar uma sugestão mais complexa não é qualquer tipo de sugestão mais complexa. Eu não posso fazer cola, 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 e depois já dar uma alucinação. Não dá. A gente vai ter que seguir, gente, uma escala de dificuldades de sugestões. Por que a gente tem que seguir essa escala? Gente, porque a consciência não aceita. A consciência não aceita. Se eu virar e dar uma sugestão simples para vocês, do tipo assim, a partir de agora você é um bilionário, você não vai se sentir um bilionário. Porque a sua consciência vai entrar em atividade e vai dizer assim, eu tenho boleto para pagar. Não sou bilionário. Simples assim. Para a sua consciência é inaceitável essa ideia, né? E é justamente isso, gente. Tá. Beleza. Então, a gente vai seguindo uma escala de dificuldade ou de complexidade dessas sugestões, né? Eu vou repetir uma coisa que eu já repeti, porque eu acho legal repetir, né? Olha lá, repetição, condicionamento, gente. Ao ver uma resposta hipnótica realmente acontecendo, né? E trazendo essa sensação de que algo automático, inconsciente acontece, isso vai aumentar a expectativa, e é esse aumento da expectativa que está relacionado com a heteroação, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a mesma sugestão até que ela se estabilize, vou aplicar a heteroação. Apliquei a heteroação, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma ação várias vezes. Vou repetir várias vezes uma ação até estabilizar. O que eu vou fazer depois? Heteroação, sugestão diferente. Aí eu repito a uma ação várias vezes até estabilizar. Aí a heteroação é diferente. A homoação e a heteroação estão andando em paralelo o tempo todo dentro do processo hipnótico. Tá, gente? A questão bom dia, Ivana, seja bem-vinda, que bom que você está aqui, viu? A questão é o seguinte, gente, à medida que a minha expectativa vai aumentando, a possibilidade de eu aceitar sugestões mais complexas também aumenta, né? A facilidade para isso. Por quê? Porque minha consciência está mais maleável para aceitar uma percepção mais distorcida da realidade, vamos dizer assim, né? Bom, à medida que a heteroação vai acontecendo, o que acontece em conjunto? O prestígio do hipnotista aumenta com relação ao hipnotizado, né? E a expectativa também aumenta, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre a ideia de impressionar a consciência, né? De que a ideia da heteroação e da homoação é impressionando a consciência, né? Mas como assim impressionar a consciência? Impactar ela, gente. A ideia dos fenômenos hipnóticos dentro da hipnose de entretenimento é impactando a consciência, literalmente isso,
né? Então é o seguinte, talvez eu aceitar uma sugestão complexa, como, por exemplo, ver um grande ídolo, seja algo impossível para minha consciência aceitar. Né? Se eu boto você em transe e dou uma sugestão de ver o seu ídolo, provavelmente você não vai aceitar. Mas, se eu vou lá e te dou a experiência de colar sua mão, poxa, minha mão cola. Aí, eu dou uma amnésia. Caramba, eu esqueci meu nome. Eu faço a mão levitar. Caramba, minha mão levita sozinha. Depois que eu vi tudo isso acontecendo, depois que eu vi minha mão subindo sozinha, depois que eu esqueci meu próprio nome, é muito mais fácil para mim, consciência, ser impressionado e aceitar que eu posso ver meu ídolo. Né? Isso é o processo da heteroação, tá, gente? Bom, vamos começar a falar um pouquinho da aplicação da homoação e da heteroação no entretenimento, gente. Vamos lá. Espera só um minutinho aqui. Tá, vamos voltar. Bom, homoação dentro da hipnose de entretenimento. Gente, homoação no entretenimento vai servir para reforço de sugestões, reforço das respostas, né? Então, a gente vai começar sempre no entretenimento, começando por processos simples, os mais simples possíveis, e aí a gente vai estabilizando e lentamente a gente vai subindo essa dificuldade, né? Lembrando, a gente vai começar do simples e a gente vai estabilizar o simples. A gente precisa fazer essa estabilização, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Isso aqui eu já falei várias vezes. Tá, vou repetir porque não tem grandes coisas aqui. Tá. Gente, homoação no entretenimento. A gente vai ficar repetindo o mesmo fenômeno para garantir que ele vai ficar forte. Nada mais além disso. Então, o que, que a gente vai começar? Geralmente, a gente começa com as pseudos. Né? A gente vai começar com o mais simples do simples, vai para uma outra pseudo, vai para cola. Aí transfere cola, transfere cola, transfere cola, transfere cola, estabilizou, aí é atração. Quando eu for dar, por exemplo, uma amnésia, o ideal não é que eu só dê uma amnésia. O ideal é que eu comece por uma amnésia mais simples, esquecer o nome de um amigo, esquecer um número, depois eu vou esquecer o nome, e por aí vai. Né? Então, ir trocando a resposta da sugestão para o mesmo fenômeno. Né? Percebi que ficou intenso, aí eu posso pular para a próxima etapa. Né? Será que eu já falo? Depois eu vou voltar para... Tá, vamos falar já, então. Gente, a indução hipnótica aumenta a sugestionabilidade da pessoa. Né? Então, dentro de um processo de hipnose de entretenimento, você pode fazer indução, não precisa, mas pode. Né? É válido falar isso. Vamos falar do processo clínico da homoação. Depois eu vou falar da heteroação e da homoação no entretenimento na clínica. Mas vamos falar um pouco da homoação na clínica, gente. Dentro da clínica, a homoação está acontecendo em diversas situações. Né? Eu já dei o exemplo do abrir e fechar os olhos do David Ellman. Né? Existe um termo na hipnose clássica que muitos usam que se chama compounding. Né? O compounding é você ficar repetindo a sugestão. Né? Dentro da hipnose clássica, a gente deveria fazer muito isso. Né? Por mais que não exista fenômeno, gente, por mais que não exista fenômeno, por mais que seja só uma sugestão, é adequado, é indicado que você repita. Então, até uma sugestão de relaxamento, você pode dar várias vezes, você deveria dar várias vezes. Então, não é assim, relaxe. É relaxe, depois você repete, relaxe, depois de novo. E vamos mais fundo. A homoação não precisa ser feita com a mesma palavra. Então, se eu quero gerar relaxamento, eu vou falar, relaxe ainda mais. Depois eu vou falar, libere a tensão do seu corpo, solte os seus músculos. Soltar os músculos, liberar a tensão, relaxar, é o mesmo tipo de sugestão. Né? Então, assim, você deve ficar dando o mesmo tipo de sugestão várias vezes, mesmo que seja dito de forma diferente. Tá? Outro exemplo de homoação na clínica. Cada vez que a gente vai botando em transe, a pessoa vai aprofundando. Né? Deixa eu até anotar isso. Ok. O outro exemplo é a âncora. Né? Não se fala, mas ancoragem é condicionamento puro. Né? E o que, que a gente faz na ancoragem? A gente ancora, a gente repete, a gente repete e a gente repete. Por que, que a gente repete? Vocês já sabem.
né? Porque a ideia de ir repetindo é para garantir que a âncora vai existir, para garantir que a âncora vai estabilizar e que depois que eu disparar a âncora, a resposta vai acontecer. Se eu faço uma, duas vezes a ancoragem, uma ação foi fraca e eu não gerei o automatismo. É por isso que a gente tem que repetir o processo de ancoragem várias vezes, gente, para condicionar. Se eu não fiz, a resposta não vai virar automatizada. É claro que pode automatizar se a pessoa for um bom sujeito hipnótico, mas, em geral, não vão ser, as pessoas não são bons sujeitos hipnóticos. E aí a repetição vai ser necessária para garantir que isso vai virar condicionado e automatizado, né? A uma ação. Justamente isso. Bom, vamos falar um pouco da heteroação no entretenimento. Gente, a heteroação no entretenimento eu acho que é o grande lance da jogada, né? A gente vai aplicar a heteroação sempre que estabilizar a resposta, mas a heteroação não é aplicada de qualquer forma, tem que ser feita gradualmente, como vocês já sabem. A gente tem que ir impressionando a consciência lentamente, de forma que aumente a expectativa e facilite a aceitação de sugestões mais complexas, né? A ideia é que a pessoa olhe para o fenômeno e perceba que aquilo pode ser possível ou aceitável dentro daquele contexto. É dentro daquele contexto, né? Que é o contexto hipnótico. A ideia de hipnose também envolve contexto, tá, gente? O contexto hipnótico é hipnótico por si só. A própria palavra hipnose é hipnótica. Tá. Desse exemplo. Já falei isso também. Então, gente, ao invés de dar uma sugestão super difícil logo de cara, como uma alucinação, a gente vai lentamente subindo. Eu vou estar passando aqui para vocês, no chat aqui, uma mini escala de dificuldades, de complexidade dessas sugestões. Então, vamos começar entendendo o seguinte. Coisas mais simples para fazer entretenimento são os convincers, as pseudo-hipnoses, né? Até porque não são hipnoses, são para convencer. Por que a gente usa o convincer pseudo-hipnose? Para aumentar a expectativa, né? Por quê? Porque eu quero trazer a sensação de que algo inconsciente está acontecendo, algo automático está acontecendo. Quando o meu dedo vai se fechando nos dedos magnéticos, ele está se fechando por causa de fisiologia, não tem a ver com hipnose. Mas por mais que seja fisiologia, quando eu vejo essa resposta inconsciente automática acontecendo, a expectativa aumenta, e isso é a heteroação e facilita que o resto aconteça, né? Então, a gente vai começar sempre pelo mais simples, que é fisiológico, pseudo-hipnose, convincers. O que é um pouquinho mais difícil que pseudo-hipnose e convincer, gente? Catalepsia e sugestões ideomotoras, né? Tudo que vai envolver colocar movimento muscular ou tirar movimento muscular, né? Os dois são os opostos, estão no mesmo nível, né? Então, o que seria a catalepsia? Seria um membro ficar paralisado, por exemplo, né? Isso a gente não usa muito aqui no Brasil, fora é amplamente utilizado, mas a catalepsia é um dos fenômenos, é uma das respostas que mais geram essa expectativa e é uma das coisas mais simples. Ela acontece amplamente no nosso cotidiano, né? Então, o que eu posso fazer em seguida? Catalepsia, que é simples, ou respostas ideomotoras. Respostas ideomotoras, movimento involuntário do corpo. Braço subindo, braço descendo, o movimento dos dedos, isso é resposta ideomotora, né? Dentro da hipnose, tem várias respostas ideomotoras ali, ainda que eles chamam dentro de convincers, né? Respostas ideomotoras dentro dos famosos convincers, que não são convincers, né? A gente tem o livros e balões. Livros e balões está dentro desse mesmo tipo. A gente tem outros. As palmas magnéticas, né? Palmas magnéticas é um tipo de sugestão ideomotor, né? Eu estou gerando um movimento muscular a partir da ideia de que meus braços, minhas mãos estão se aproximando, né? Deixa eu só organizar aqui minhas telinhas, gente, rapidinho. Vamos lá. Depois de movimentos ideomotores, respostas ideomotoras, ou ausência, né, catalepsias, a gente vai ter um nível que é um pouquinho mais difícil, que são as sugestões ideossensoriais, né? As sugestões ideossensoriais são as ideias que vão provocar respostas sensoriais no corpo. Sensações de frio, de calor, anestesia, tá? Colocar respostas novas ou tirar alguma resposta, né? A anestesia seria o oposto de colocar o frio e calor ali. Depois que eu dei frio, dei calor, dei uma anestesiazinha ali, a gente vai para o próximo nível, que está junto com o ideossensorial, gente. Esses estão bem próximos na escala e dá até para trocar.
que são as sugestões ideoemocionais. Olha, eu não coloquei aí o ideoemocional, gente, desculpa. Deixa eu até colocar aqui na minha lista. O ideoemocional, ele está quase junto com o ideosensorial. Emocional. Ideoemocional é trazer uma sensação de felicidade, de tristeza, de prazer, seja o que for. Colocar sensações gostosas no corpo, né? Ou ruins, mas o ruim não é tão indicado assim. Depois que eu fiz a pessoa se sentir bem, se sentir feliz, rir, né? A sugestão de eu vou tocar na sua mão, você vai rir muito. Eu vou tocar na sua outra mão, vai vir uma sensação boa no seu corpo. Vou tocar na sua mão, vai vir uma vontade de chorar. Isso é o tipo de sugestão ideoemocional, tá, gente? Depois que eu já dei sugestões ideoemocionais, o próximo nível de dificuldade são as amnésias, né? Amnésia e hipermnésia. Os dois estão juntinhos, sempre os par de opostos, né? Amnésia é se esquecer de algo que você se lembraria, afastar uma ideia da consciência. Hipermnésia é se lembrar de coisas que você não se lembraria. Dentro de amnésia, sei lá, esquecer o nome do outro, esquecer o próprio nome, esquecer o número, e por aí vai, né? Depois de amnésia, próximo nível de dificuldade, alucinações positivas. Eu ver algo que não estaria aqui, eu ouvir algo que não estaria aqui, tá? Ver o ídolo, ver a cor da roupa do outro diferente, e por aí vai, né? Depois que eu dei uma alucinação positiva, o próximo nível é a alucinação negativa. Gente, a alucinação negativa é mais difícil que a alucinação positiva, tá? É mais difícil. Depois que eu dei a alucinação negativa, que seria eu não perceber algo que está aqui, não ver algo que está aqui, ou não ouvir algo que está aqui, a gente vai ter sugestões pós-hipnóticas. As sugestões pós-hipnóticas, elas, dentro do entretenimento, a gente não utiliza tanto, né? Mas dá para ser utilizado também. E, por último, a gente tem a dissociação de personalidade, né? A dissociação de personalidade seria eu dar uma sugestão para você deixar de ser você, né? Então, a partir de agora, você não é mais fulano. A partir de agora, você é tal famoso. Aí a pessoa começa a agir como esse famoso, né? Essa dissociação completa está lá para os níveis mais difíceis de sugestão. Então, gente, eu não vou começar dando uma sugestão de alucinação positiva, de alucinação negativa, ou de dissociação completa. Eu vou começar do simples, vou impressionando a consciência até que eu consiga gerar fenômenos mais complexos, né? Mas vamos lá, vamos supor que eu estou fazendo uma hipnose de entretenimento. Eu estou escalonando as sugestões certinho. Sei lá, comecei colando, fiz as pseudo-hipnose, colei várias coisas, dei sensações, dei amnésia, eu vou lá e vou dar uma sugestão de alucinação, a pessoa não aceita. O que eu faço se a pessoa não aceitou a minha sugestão de entretenimento? Gente, primeiro, se a pessoa já não aceitou, a expectativa dela já caiu. O problema já aconteceu, né? O ideal é que a gente vá fazendo com muita calma essa alimentação desses loops para garantir que não ocorra essa não aceitação. Mas se ela já aconteceu, infelizmente está aí, né? O ideal é que se houve uma falha, é a gente fingir que não houve falha, né? Fingiu que tinha que ser assim mesmo, que a pessoa não quis aceitar, ou seja lá o que for, ignora que teve o erro e finge que está tudo certo e continua. Mas você vai continuar como, gente? Se uma sugestão não foi aceita, é porque a heteroação não foi grande o suficiente para que a pessoa lidasse com aquela sugestão, executasse aquela tarefa. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar um nível de dificuldade. Então, se eu dei uma alucinação positiva e ele aceitou, e eu dei uma alucinação negativa e ele não aceitou, eu vou desistir da alucinação negativa, vou voltar para a alucinação positiva, e eu vou dar várias alucinações positivas diferentes. Depois que eu voltei um nível e apliquei várias homoações, aí eu posso aplicar a iteração de novo e voltar para o tipo de sugestão que eu estava tentando dar no início. E que não foi aceita. Mas lembrando, eu não posso dar a mesma sugestão de novo. Eu tenho que dar uma sugestão um pouco diferente. Então, se eu dei uma sugestão do tipo assim, agora o seu amigo que estava aí do seu lado some. No 3, você vai abrir os seus olhos, o seu amigo vai ter sumido, ele não está aqui. 1, 2, 3, abre os olhos, ele vê lá e o amigo dele está lá. Falhou. O que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou dar um monte de alucinação positiva, e depois que eu for aplicar a iteração e voltar para a alucinação negativa, eu não vou fazer o amigo dele sumir de novo. Eu vou fazer, sei lá, uma nuvem do céu sumir. Eu vou fazer, sei lá, a roupa dos outros sumirem, o sapato de alguém sumir. Eu vou fazer alguma coisa que seja diferente, mas não a mesma coisa, porque o que ele já não aceitou, a expectativa já quebrou.
Pode ser que depois de eu conseguir dar mais alucinações negativas, ele volte a aceitar aquela sugestão, mas nem sempre ele vai aceitar, tá? Então, basicamente, aí vocês vão fazer. Teve falha, volta a um nível, repete, 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 estabiliza muito bem, e aí você sobe um nível de novo, dando uma sugestão diferente, tá? Isso é a heteroação dentro do entretenimento, né? Vamos lá, gente, para heteroação dentro do processo clínico, porque existe a heteroação dentro do processo clínico. Quando a gente fala de hipnose de clínica, e aqui tem uma crítica a mim também, hoje a gente tem uma leva de pessoas que às vezes nem fazem induções, né? Que estão lá mais para abordagens conversacionais, muito mais novas, vamos dizer assim. E que não estão muito preocupados com gerar um transe, fazer uma indução, e por aí vai. Mas, às vezes, a gente precisa gerar um fenômeno complexo. E se eu quero gerar esse fenômeno complexo dentro da clínica, o ideal é que eu crie a expectativa, o contexto, faça o ritual de indução e execute essa heteroação de forma bem feita dentro da clínica. É lógico, gente, dentro da clínica a gente não faz hipnose de entretenimento. A gente não faz, porque se eu fiz uma hipnose de entretenimento e não aconteceu, eu estraguei meu processo terapêutico. Acabei de estragar. E é lógico que nem todo mundo vai aceitar sugestões de entretenimento, né? Nem todo mundo vai mesmo. Então, gente, repito, não façam demonstrações de hipnose de entretenimento para os seus clientes. Porque se você falhar, o que vai acontecer, muitas das vezes, vai estragar sua terapia, né? Voltando, a gente está falando de heteroação na clínica, né? E aí a gente tem várias heteroações na clínica. Vamos começar, assim, pelo que está mais escancarado. A indução de Dave-Hellman. Gente, a indução de Dave-Hellman tem uma baita heteroação ali, né? Por quê? Vai começar com um fenômeno ideomotor. Vai começar desligando as pálpebras ou colando as pálpebras do sujeito. Gente, quase todo mundo aceita essa sugestão. Respostas ideomotoras são simples demais, né? A partir do momento que o olho colou, a expectativa aumentou, próximo, né? Então, ele começa pelo simples do simples, que é a catalepsia da pálpebra, né? A resposta ideomotora ali. Depois, vai seguir o processo. E qual que é a última sugestão da indução de Dave-Hellman, gente? A última sugestão de Dave-Hellman é justamente a sugestão mais complexa, que é a amnésia. A amnésia é uma sugestão muito mais complexa do que relaxamento, do que desligar a pálpebra e por aí vai. A gente, na indução de Dave-Hellman, só vai fazer ela no fim, porque a gente já fez um bastante processo hipnótico e a pessoa já está com uma expectativa muito mais alta. E aí, por que ele bota uma amnésia no fim e não uma alucinação? Porque a amnésia é mais fácil. E se eu gerei amnésia, provavelmente todo o resto vai conseguir ser gerado também, né? Basicamente por causa disso. Tá. Legal, legal. Gente, seguinte, na clínica, a melhor forma que a gente vai ter de aplicar a heteroação é utilizar o que está acontecendo ao nosso favor. Literalmente, vou repetir. A melhor forma que a gente tem de fazer a heteroação na clínica é utilizar o que acontece ao nosso favor, independente do que aconteça. Então, assim, qualquer sugestão que eu dê, qualquer resposta que aconteça, qualquer movimento inconsciente, qualquer resposta inconsciente, o nosso trabalho dentro da clínica é o quê? É direcionar a atenção da pessoa para isso que está acontecendo, ampliar a percepção dela disso, fazer ela perceber como se fosse algo automático, inconsciente, tá? Por mais que não seja grande coisa. Entenda o trabalho da hipnose como um trabalho de amplificação. Como assim amplificação? Vamos voltar para o entretenimento. Se eu estou fazendo uma mãos coladas, é lógico que nem sempre as mãos vão colar. Mas se eu estou fazendo a mão colada e ela não estabilizou, mas deu uma leve colada, você pode interpretar isso como falha. Só que é esperado que a falha aconteça. O hipnólogo tem que esperar que a falha aconteça. O bom hipnólogo espera a falha e o que ele vai fazer? Ele vai direcionar a atenção para o pequeno sucesso e vai ampliar o pequeno sucesso. Então, se a mão começou a estabilizar, mas soltou, o trabalho do hipnólogo é fazer aquele pequeno sucesso parecer uma grande coisa, do tipo, olha que incrível. Você imaginou que sua mão estava colando e ela está colada. Ficou difícil você soltar. O que mais que sua mente não pode fazer para você? Perceba o seu inconsciente reagindo aí. Se eu utilizar a minha linguagem, direcionar a atenção da pessoa para ela perceber aquilo como algo grande, a heteroação está sendo feita, né? E é justamente isso que a gente quer fazer dentro do processo clínico, só que sem falar de sugestão de entretenimento, né? Tá.
Então, assim, qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja espontâneo e que não tenha relação com a hipnose, a gente vai utilizar isso, a gente vai associar isso ao processo hipnótico e vai reforçar isso, né? Isso a gente não fala muito dentro da hipnose clássica, isso é um contexto ericksoniano, né? Mas o Milton Erickson, o que ele fazia? Se você está no meio do processo hipnótico e, de repente, o ombro do cliente faz assim, ó, tem um espasmo, que ele vai fazer? Ele vai reforçar o espasmo. Ele vai falar, isso mesmo, muito bem. Ou ele vai falar, eu percebo que seus ombros estão tendo espasmos. Ou, sei lá, a pessoa está no meio do processo hipnótico e a mão dela está se mexendo sozinha, os dedos estão se mexendo sozinhos, assim, ela está, sei lá, ansiosa, ou o pé está batendo. É normal isso acontecer no meio de um processo hipnótico. O que você vai fazer? Você vai direcionar a atenção para o pé batendo, você vai dizer, eu percebo que seu pé está batendo. Ou eu vou dizer, isso mesmo, parabéns. Porque quando eu digo isso mesmo, parabéns, para algo inconsciente, a consciência vai olhar, vai perceber aquilo e vai pensar assim, puxa, algo estranho está acontecendo. Ele não está falando parabéns para mim. Estou falando para algo que está no meu corpo, fora da minha consciência. E isso amplifica essa expectativa. Então, tudo que acontecer dentro do processo clínico, direciona a atenção, amplifica, faça parecer que é hipnose, por mais que não seja. Será que o movimento do pé da pessoa, de um lado para o outro, enquanto ela está na poltrona, é algo que tem a ver com a hipnose? Às vezes, não. Às vezes, a pessoa teve o espasmo no ombro porque era um espasmo, não tinha nada a ver. Mas tanto faz para a gente. Qualquer coisa que aconteça deve ser utilizada a favor do processo, né? Tá. Vamos dar algumas dicas aqui. Tem várias dicas, gente. A maior dica que eu posso dar para você, dentro da clínica, caso você queira gerar fenômenos mais complexos, gente, é você fazer um IE7 bem feito, no comecinho da indução, e gerar muita conformidade social, né? Dando pequenas sugestões para o seu cliente. Então, ao invés de eu simplesmente ir lá fazer uma indução de Dave Elman, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o cliente sentar, aí a gente vai dizer assim, descruza os pés, bota as mãos em cima das suas coxas, inspire profundamente, olhe para aquele ponto. Gente, eu acabei de dar, sei lá, 6, 5 sugestões diferentes. Descruza os pés, bota as mãos, inspire profundamente, olhe para aquele ponto. A gente vai começar a dar pequenas sugestões para gerar a conformidade. Tá? E junto com isso a gente pode aplicar o IE7, né? Depois são validáveis, não são validáveis, e por aí vai. O IE7 vai ampliar tudo isso com certeza. Pequenas sugestões, IE7 no começo de qualquer indução vai aumentar o processo, a resposta hipnótica, né? E aí, gente, é o seguinte, se hipnose é conformidade, a gente tem que gerar essa conformidade. E essas pequenas sugestões fazem toda a diferença, tá? Beleza. Vamos falar um pouco da própria heteração. Gente, se a heteração é um processo que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando, a expectativa vai aumentando, e o engajamento da pessoa no processo, no fim da terapia, quando você está lá perto da imersão hipnótica, a pessoa vai estar num transe muito mais profundo. Muito mais profundo. Se é que a gente acredita em transe, né? Mas vamos entender que o transe que a pessoa está no começo da sessão e o transe que ela termina no fim são completamente diferentes. O do fim, a tendência é que ela aceite muito mais coisas, tá? Por isso que as sugestões pós-hipnóticas vêm no fim da sessão, né? Você dá sugestões pós-hipnóticas e aí você emerge o seu cliente. Porque sugestão pós-hipnótica não é fácil de ser gerada, né? Não é todo mundo que gera com tanta facilidade. Tá, vamos seguir. Então, se eu quero ter uma resposta mais intensa do meu cliente a partir das sugestões ou dos fenômenos, eu vou começar a aplicar o IE7, pequenas sugestões. E depois? O que eu posso fazer para aumentar essa resposta, gente? Eu vou começar fazendo algo simples. Ou melhor, vamos contextualizar. Vamos supor que eu, Roberto, quero fazer uma dissociação de personalidade com o meu cliente porque eu sei que tem memória recalcada lá. E que ele não está preparado para lidar com aquele conteúdo. Se eu quero gerar uma dissociação para ele lidar com o conteúdo que está recalcado, sem sofrimento, ou sem a consciência dele efetivamente estar lidando, eu vou ter que escalonar muito isso. Eu vou ter que ter uma pessoa que está muito aberta para o processo. Então, se eu quero isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar lá do básico, né, que eu acabei de falar, pequenas sugestões, e a 7. Eu vou fazer o ritual de indução. E aí, como que eu posso fazer também? Se eu não quero fazer indução formalizada, eu vou fazer tudo isso e eu vou começar pelo mais simples, a catalepsia. Então, eu vou fazer minha 7 de fora para dentro, aí eu vou gerar uma catalepsia, eu vou deixar a mão da pessoa penduradinha, aí eu vou direcionar a atenção dela para a mão pendurada. Quando a pessoa percebe, olha, minha mão está parada no ar, o que é isso? Eu acabei de dar uma retroação, expectativa aumentou. Gente, catalepsia é muito fácil.
E o porquê que eu gerei a catalepsia aqui? Porque eu posso gerar a resposta ideomotora. A resposta ideomotora é o movimento dos dedos, né? Aquela comunicação com o inconsciente ou com o corpo. Né? Então, eu gero a catalepsia, direciono a atenção para a catalepsia, amplifico. Qual que é o próximo nível? Resposta ideomotora. Gerei a catalepsia, a partir da catalepsia, eu gero a resposta ideomotora. Um pouco mais difícil. Olha, mais uma alteração aqui. Depois que eu falei, utilizei bastante movimento ideomotor, qual que é o nível de sugestão mais difícil do que resposta ideomotora? Respostas ideossensoriais e ideoemocionais. Respostas ideossensoriais e ideoemocionais, para serem geradas a partir de uma resposta ideomotora na mão, é muito simples. Você pode, inclusive, utilizar o próprio movimento ideomotor para puxar as respostas das sugestões ideoemocionais ou ideossensoriais. Então, você pode pedir para o inconsciente da pessoa trazer uma sensação que tem a ver com o problema. Inconsciente do fulano, traz aí a sensação do que é disparado quando ele está no problema. Pum, já disparou. A heteroação já foi feita. Se o meu inconsciente que disparou essa resposta, a expectativa aumentou. Sensação de automaticidade. Depois que eu trouxe várias sensações, qual que é o próximo nível de dificuldade? Amnésia ou hipermnésia. O que é hipermnésia? Regressão. Né? Depois que vem uma sensação no corpo, uma emoção, a partir de uma sugestão hipnótica, lógico, com sucesso, você fazer uma regressão é fácil. É muito fácil, porque é o próximo nível da escala. Né? E se isso está realmente acontecendo bem, a regressão vai acontecer. Depois que a regressão aconteceu, mais uma heteroação, uma dificuldade a mais nessa escala, né? Uma complexidade a mais, e depois que a pessoa teve ali a regressão, todo o resto quase vai acontecer com mais facilidade. Então, a gente já está escalonando sem querer escalonar quando a gente faz trabalho clínico. A questão é que a gente pode fazer isso propositalmente. Então, a gente começa fazendo em A7, pequenas sugestões, catalepsia, movimento ideomotor, sensações no corpo, emoções, regressão, amnésia, e por aí vai. A questão é fazer isso na escala adequada. Não adianta simplesmente você pedir para a pessoa fechar os olhos e voltar na memória, não vai acontecer. Né? Então, a gente tem que ir lentamente fazendo essa retroação. Né? Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para falar. Tá, agora a questão importante aqui. Tá. Algumas outras coisas que vão ajudar, gente, que estão além da homoação e da heteroação. Primeiro, o contexto. O contexto hipnótico influencia todo o processo. Né? Se você só de falar hipnose, a pessoa tem expectativa que vai entrar em hipnose, a tendência é que a hipnose aconteça sozinha. Né? Se não me engano, foi o Barber. O Barber fez inúmeros estudos falando que a pessoa vai entrar em hipnose, ele nem falou mais nada, nem fez indução, e só de falar que a hipnose ia acontecer, a pessoa entrou em transe profundo. Se é que existe um transe profundo. Né? Mas a palavra hipnose é hipnótico. O contexto hipnótico favorece o processo hipnótico. Então, gente, quando você for fazer uma indução, na indução, é claro que a pessoa está na sua clínica, que ela vai participar da hipnose, mas o ritual da indução tem que ser o contexto hipnótico. Não é só você pedir para fechar os olhos e relaxar. Não. Você vai fazer a indução qualificando aquilo como um ritual que você vai fazer para algo. Associe características à indução. Então, fulano, agora a gente vai fazer uma indução hipnótica para você entrar em transe profundo. Eu estou atribuindo significado ao que eu quero que aconteça. Se eu não atribuir significado, não tem um aumento da expectativa. Então, crie o contexto e associe ao processo de hipnose que você vai fazer. Tá? Então, eu dentro da minha clínica, eu tenho a conversa que eu faço lá na cadeira, na minha mesa, onde o meu cliente está sentado na cadeira e batendo papo comigo, e eu tenho um contexto diferente, que é a poltrona da hipnose. E aí, quando o cliente vai sentar na poltrona da hipnose, eu já falo, e aí, vamos lá ser hipnotizado? Isso já vai modificar todo esse contexto. Né? Outra questão, gente, se você não quiser fazer indução formalizada, segue aquela escalinha que eu acabei de passar, né? Dia 7, pequenas sugestões, catalepsia, movimento ideomotor, respostas ideossensoriais, ideoemocionais, e por aí vai. Né? Deixa eu ver. Tá. Outra coisa, gente. Cuidado com os filtros que vocês estão abrindo com os seus clientes. O que é os filtros, gente? É a explicação que você dá do que é hipnose. Né? Porque é o seguinte, se hipnose é expectativa, o seu cliente já chega com uma expectativa específica do que é hipnose. Às vezes, ao explicar de algumas formas o que é hipnose, você está quebrando a expectativa do sujeito.
Às vezes você está tirando algo que poderia ser útil para o processo por causa da sua própria crença. Gente, todo hipnólogo mente. Todo hipnólogo mente. Parte do processo da hipnose é você atribuir características a símbolos ou a processos para que a pessoa siga em conformidade. É isso. E a gente vai estar atribuindo esses significados ao que é hipnose, né? Então, às vezes, a gente abre uns filtros que não são necessários. É lógico, gente, que a gente vai estar mentindo. A gente está mentindo o tempo todo. Se você está falando de subconsciente, de consciente, inconsciente, você está falando de transe, você já está mentindo. E está tudo certo. Está tudo certo, né? Então, assim, se você começa a atribuir alguns significados, como, por exemplo, deixa eu pensar. Que a pessoa vai estar o tempo todo consciente, o tempo todo no controle. Se eu já disse que ela vai estar o tempo todo 100% consciente no controle, ela já não vai dissociar de personalidade. Porque eu já disse para ela que em hipnose ela não perde controle. E para ocorrer a dissociação, vai ter que ter a perda de controle. Né? Se eu disser que ela vai estar super consciente, que ela não vai notar nada, que ela não precisa relaxar, que filtro que você está abrindo? Que ela não vai precisar perceber nada, que nada vai precisar acontecer, e por aí vai. Então, gente, a gente vai abrir os filtros que são adequados do que a gente quer que aconteça, com propósito, com propósito. E aí, cada situação é uma situação diferente. Muitas vezes eu quero fazer conversacionalmente, eu não vou querer atribuir muitas características ao transe, mas muitas das vezes eu quero, né? Bom, então aquela ideia de dizer que a pessoa vai ficar super consciente, que vai estar no controle o tempo todo, que vai depender inteiramente da força de vontade dela, talvez nem sempre isso seja os melhores filtros, né? Um filtro que tem que existir, desculpa aí, gente. Um filtro que tem que existir obrigatoriamente, que é um conceito ericksoniano. Dentro da hipnose ericksoniana, a gente tem um termo que a gente chama de divisão, gente. A divisão é essencial para o processo da hipnose, ou divisão ou separação. Então, não existe hipnose sem a gente dividir a nossa mente. Né? A gente já começa dividindo, a gente começa dividindo mente consciente e inconsciente, por exemplo. Se eu não dividir, eu já não consigo fazer hipnose. Né? Será que existe a divisão? Tanto faz. Basicamente é isso aí. Mas a gente vai dividir consciente, vai dividir inconsciente, o que a gente vai fazer? A gente vai deliberadamente começar a atribuir características a essas coisas. A gente vai dizer que, sei lá, que o inconsciente é racional, o inconsciente é emocional, que o consciente é lento, o inconsciente é rápido, que a consciência percebe, o inconsciente já sabe, já lida com tudo, sei lá, a gente começa a atribuir um monte dessas características. Por mais que a gente olhe na definição de Devian, a gente está fazendo isso, e a gente está dando características ao que é consciência, subconsciente e inconsciente também. Será que é consciência? Será que é o subconsciente que estão as memórias? Será que é no subconsciente que estão os nossos hábitos? Tanto faz, mas se você cria e associa esse significado, isso vai favorecer a hipnose. Né? Então, assim, separar inconsciente de consciente é o mínimo, é essencial. E atribuir características de respostas inconscientes, respostas automáticas, também tem que existir associadas ao inconsciente. Respostas automáticas têm que ser associadas ao inconsciente, né? Mas é lógico, gente, que a gente tem que deixar claro que precisa do engajamento, a atitude da pessoa é essencial com relação ao processo, né? É essencial. Mas, ó, já vamos falar agora é crítica mesmo. Dentro da hipnose clássica, fala muito do engajamento da pessoa no processo, mas às vezes o engajamento gera problema. Né? É tanto por isso que dentro da hipnose ericksoniana existe a confusão mental. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada conscientemente com participar do processo hipnótico que a consciência está muito ativa e tira ela do processo hipnótico. Então vamos supor que eu quero ser hipnotizado, isso é muito comum, mas eu nunca fui, e eu comecei, eu tenho que ser hipnotizado, tenho que ser hipnotizado, tenho que ser hipnotizado. Poxa, estou saindo. Né? O Milton Erickson utilizava confusão mental já para diminuir essa atividade. Né? Mas vamos seguir lá. A gente tem que transmitir a ideia de que existe um inconsciente, né? Que a gente vai estar interagindo, lidando, o inconsciente vai estar se expressando, e por aí vai, tanto faz. Isso é realmente útil. Né? Isso é realmente útil, isso a gente vai ter que fazer. Tá. E aí, gente, abram os filtros que sejam adequados para o que você quer trabalhar. Né? E tá tudo certo, para a sua maneira de trabalhar também. Né? Percebam, gente, que eu consegui falar de processos, de gerar fenômenos hipnóticos super complexos sem citar a ideia de transe. A gente consegue falar de hipnose falando de condicionamento e de... Ai, eu esqueci o termo, falei o tempo todo, não é movimento ideomotor. A resposta ideodinâmica.
não precisamos falar de transe nenhum. Só de resposta ideodinâmica e condicionamento já está tudo explicado, praticamente, né? Claro que tem outras questões aí, conformidade e tudo mais, né? Então, assim, gente, não precisa ficar preso na ideia de transe. Se prendam em repetir muitas vezes para gerar automatismo e a expectativa. Isso é o mais importante. Tá? Realmente, isso é o mais importante, porque é isso que vai trazer essa sensação da hipnose estar acontecendo ali. Outra coisa, gente, vocês já devem ter ouvido falar no famoso loop hipnótico do James Tripp. Né? Loop hipnótico do James Tripp. Gente, o loop hipnótico do James Tripp, primeiro, James Tripp, ele criou isso que a gente vai chamar de hipnose sem transe, né? Na verdade, já existia a teoria de não estado há muitos e muitos anos. Vários nomes vão falar que não existe estado, desde o professor do Milton Erickson, 1930, gente, 1930, 40, 30 e poucos, o Clark Hull. O Clark Hull, ele já rompeu com a ideia de transe, né? Outros muito antes, o Emile Coué, 1800, já não falava que não precisava de transe. Bernheim falava isso, né? E o James Tripp, ele se baseou para criar o loop hipnótico, que é o loop de como muda a nossa percepção da realidade, a partir da ideia de uma ação e atração. Né? Todo loop hipnótico é baseado no modelo sociocognitivo, é baseado na ideia de uma ação e atração. Né? Bom, vamos falar um pouco desse loop hipnótico e relacionar ele realmente com esses conceitos. Gente, o loop hipnótico. O loop hipnótico, eu não estou ensinando ele, tá? Só quero pincelar aqui. Loop hipnótico dividido em 4 etapas, e é um processo que vai acontecer em ciclo, ou seja, ele vai se repetir. Por que que a gente utiliza o loop hipnótico? O loop hipnótico ele vai explicar como a nossa consciência é impactada, impressionada, e como a gente vai modificando a nossa percepção da realidade a partir da sugestão. Né? Então, 4 etapas. Primeiro, lá em cima é a crença. Aqui a gente vai ter a imaginação, que é a resposta ideomotor ou a resposta ideodinâmica. Embaixo a gente vai ter mudanças neurofisiológicas ou fisiológicas e, por último, a gente vai ter a experiência. Então, a gente tem crenças, imaginação, neurofisiologia, experiência. Essas são as 4 etapas. E dentro disso a gente tem o combustível, que é a expectativa. Né? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer uma hipnose de entretenimento. Lembrando, gente, eu não preciso, eu posso, dentro do hipnótico, eu posso começar em qualquer uma das etapas, né? Em qualquer um das quatro partes do loop. Se eu vou fazer uma mão colada, a pessoa não, inicialmente, eu não acredito que minha mão pode ser colada. Antes de fazer hipnose, eu não acreditava nisso, né? Então, eu não tinha crença de que minha mão pode colar. Então, nesse caso, se alguém for fazer uma hipnose de entretenimento comigo e for colar minha mão, ele vai começar provavelmente pela imaginação. Então, ele vai fazer eu imaginar que as minhas mãos estão coladas. Quando eu imagino que minhas mãos estão coladas, o meu corpo vai reagir à imaginação. Vai ocorrer o processo ideodinâmico, gente. E aí o meu braço vai travar. O processo ideodinâmico está relacionado com a segunda, com o imaginar e com a resposta neurofisiológica. Quando eu imagino, o meu corpo reage. Então, quando eu imagino que minha mão está colada, os meus braços vão travar. Os meus músculos vão ficar travados porque eu imaginei. É a imaginação que vai forçar isso daí. Depois que colou, que teve as alterações neurofisiológicas e minha mão de fato colou, qual que é a minha experiência, que é a próxima etapa? A minha experiência é de ter a mão colada. Quando eu tive a experiência de ter a mão colada, a minha crença muda. Antes eu não acreditava que minha mão podia ser colada, agora que eu já tive experiência, estou com a minha mão colada, a crença que minha mão realmente colou. Isso é a aplicação do loop hipnótico ali. Né? Mas a homoação e a heteroação está dentro de tudo isso, porque depois que minha mão colou e eu tive a mudança da crença de que minha mão cola, o que é isso? Heteroação. É justamente a heteroação acontecendo ali, né? E aí, quando isso acontece, a expectativa aumenta e é jogada lá em cima. Então, no fim, o loop hipnótico, ele vai explicar a hipnose quase inteira por si só, sem nem citar a ideia de transe, né, gente? Sem nem citar a ideia de transe. Bom, gente, basicamente o que eu tinha preparado para vocês hoje é isso. Eu quero... Nossa, demorou 1h24, tá bom aí de aula hoje. Quero saber de vocês, alguém aí tem alguma dúvida, alguma questão, quer fazer uma pontuação, gente? Vocês já conheciam a ideia de homoação e atração? A gente conhecia, mas não com esse nome, né? Como muda muito os nomes das coisas, eu vejo muito isso na terapia alternativa, né? Nos holísticos, é isso. Eles fazem a mesma coisa e botam um nome diferente. Hipnose quântica, verdade. Não sei das quantas, hipnose sistêmica, quântica, molecular, genética.
Então, é assim, muito legal isso que você falou, mas quando você falou da coisa de eu toco no seu braço e você, das induções, eu fiquei o tempo inteiro pensando, meu Deus, como é que a gente faz isso agora no online? Né? São realidades online que eu fico pegando. Como é que eu vou fazer a mão colada no online, ancorar no online quando a gente precisa de tocar? Às vezes dá aquela barreirinha, né? Era isso. Já vou falar algo, Ivana, realmente perde muito no online dentro dessa questão, né? Porque a gente não tem toque ali. Mas algumas questões, sim, são transponíveis, tá? A ideia de ancoragem, você pode ensinar o cliente a ancorar na mão. Imagina isso, aperta a mão esquerda, imagina que ele aperta a mão direita, né? Então, você vai poder estar dominando esse manejo dos gatilhos pela sua linguagem mesmo, direcionando o seu cliente. Além disso, Ivana, a ancoragem, quando a gente vai mais profundo, principalmente dentro das linhas mais conversacionais, a gente vai ver que a gente ancora por meio da própria linguagem, né? Então, o cliente, ele já traz linguagens ancoradas. O meu cliente vai poder falar assim, e meu pai fez aquilo comigo, ele fala com uma cara. Isso, quando ele fala com aquela cara e usa aquele tom de voz, se eu repito isso, isso vai evocar o mesmo processo. Né? Com o mesmo tom de voz, com o mesmo gesto, a mesma expressão, isso também é uma âncora. Né? Então, dentro da hipnose conversacional, a gente vai aprendendo a utilizar isso por meio da linguagem, verbal e não verbal. Né? Mas a gente vai perder o poder tocar, o mexer e por aí vai. Isso realmente a gente perde. Mas também a gente pode aumentar a expectativa, ritualizar um pouco mais o processo, né? Isso também vai estar ajudando a gente durante a hipnose online, né? Alguma outra dúvida, gente? Tá certo. Realmente, só completando o que a Ivana falou. Dentro da hipnose, a gente tem costume de dar vários nomes para a mesma coisa. Então, realmente, a gente vai encontrar compounding, homoação, fracionamento, tudo a mesma coisa. E tá tudo certo. Basicamente é isso. Gente, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula vai ficar gravada para os associados da BH, né? E, bom, domingo, a gente vai ter mais uma aula sobre movimento do motor. E até mais, gente. Um bom resto de semana aí, um bom dia para vocês.